Fala pessoal, tudo certo? No vídeo anterior nós conhecemos os principais monitoramentos disponíveis nos serviços que compõem a nossa arquitetura, como o CloudFront, API Gator, Lambda e o DynamoDB. Mas acessar cada serviço individualmente para acompanhar as métricas não é a forma mais eficiente de um monitoramento em um ambiente. Por isso, nesse vídeo vamos utilizar o Amazon CloudWatch para criar os nossos dashboards centralizados, reunindo em um único painel as informações mais importantes da nossa aplicação. Eu me chamo Luiz Iniesta, seja bem-vindo ao canal, então já curte, compartilha, se inscreve, comenta aí embaixo, ajuda a gente aí a crescer o canal. Então o objetivo desse vídeo é ter uma visão rápida da saúde do ambiente, acompanhando tráfego, desempenho, erro e utilizações dos serviços em tempo real. Ao final desse vídeo, teremos um painel profissional que poderá ser utilizado para monitoramento operacional e acompanhamento da aplicação. Então, vamos para a prática? Então, vamos lá, pessoal. Vamos se aprofundar um pouquinho mais aí sobre CloudWatch. Então, no primeiro vídeo eu expliquei para vocês aí como é que funciona o site. Dá uma olhadinha no primeiro vídeo lá para vocês poderem entender o que está por trás aqui do nosso front-end e do back-end. Tá? Então, aqui nós vamos entrar aqui em CloudWatch. Cliquei aqui no meu atalho, você poderia ter digitado CloudWatch. Então aqui no meu painel do CloudWatch, vamos clicar em painel, vamos criar um painel, clicar aqui em painel. Vou colocar aqui o nome do site, que é CloudWatch Instacom/net. Então vou criar aqui painel. Ok, pessoal, então aqui eu já estou criando um painel. Então ele está até selecionado aqui, CloudWatch, que é o que nós estamos. Então o que nós vamos utilizar? Algumas métricas que nós vimos no vídeo anterior e vamos utilizar alguns logs. Vamos vir aqui em métricas e utilizar a opção todas as métricas, que nós vamos fazer por aqui. Então o nosso back-end está funcional, está funcionando. Então vamos lá no nosso painel, clicar aqui em painel. Vamos clicar no botãozinho aqui adicionar. Vamos tentar deixar o nosso painel o mais bonitinho possível, para que vocês possam criar aí no ambiente de vocês, ficar bem legal. Então eu vou vir aqui em outros tipos de conteúdo e vou clicar em próximo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um texto e imagem. Então esse primeiro item que eu vou fazer aqui, eu vou colocar uma imagem do meu Lambda. Então eu tenho um site aqui que eu utilizo para poder pegar as minhas imagens. Então eu vou escrever aqui em cima Lambda, dá um Enter. Ele aparece bem aqui. Eu vou clicar com o botão direito e pegar o link. Ó, copiar o endereço da imagem. Copiar o endereço da imagem, vou voltar aqui. E vou colocar ele apenas nesse item. Então aqui ele já me traz já uns parâmetros de algumas coisas que eu posso utilizar. Aqui faltou uma barrinha. E vou apagar o restante, só para deixar bem legal aqui. Apaguei. Adicionar. Então temos aqui uma imagem. Vou colocar um textinho aqui. Vou adicionar novamente. Tem outros. Texto. Então aqui esse nós vamos falar sobre o Lambda. O que nós vamos falar sobre o Lambda? Nós vamos falar sobre login, monitoramento e cadastro. Vou clicar aqui em adicionar. Deixar aqui pequenininho aqui. Ok, então vamos adicionar aqui a nossa primeira métrica. Então vou clicar aqui em métrica, vou deixar número. Eu quero saber a quantidade de solicitação. Então, no primeiro momento, a gente só vai criar o painel e depois a gente vai dar uma brincada aqui para ver se aparecem as nossas métricas. Então, eu vou vir aqui procurar a Lambda.
Vou clicar aqui em funções, nome funções, e aí vou achar aqui as minhas invocações do meu login. Ó. Então aqui eu tenho até uma, mas por enquanto vamos deixar isso aqui sem muita informação, que depois a gente vai voltar aqui e eu vou explicar para vocês como é que funciona o nosso painel. Só vou clicar em criar, ele criou aqui, e aí eu vou fazer uma pequena edição que é para ele somar todas as invocações que fizerem. Então eu vou vir aqui, ó, somar, e aí vai aparecer no meu painel a quantidade de invocação por minuto. Então, em cada minuto, ele vai aparecer para mim aqui um total. Então, em cada 5 minutos, ele vai mostrar para mim a quantidade de invocação que teve. Então, vou clicar aqui apenas atualizar. Aqui, como eu estou marcando 3 horas, então esse contador aqui, ó, daqui para cá, é 5 minutos, tá, pessoal? Então, vou deixar aqui 1 hora. 1 hora. Vou diminuir isso aqui, ó. Vou deixar ele aqui embaixo. Então, daqui para cá, então aqui, ó, eu tive 6, aqui eu tive 6. Quer ver? Vou diminuir aqui, ó. Vou colocar em 1 hora. Ó, 25 em 1 hora. Então, vamos trabalhar com 5 minutos. Atualizar. Beleza, pessoal. Vou inserir uma outra aqui, que é a quantidade de erros. Então, vou vir aqui, número também. Próximo. Vou achar lambda. Então, lá na minha lambda de login, quantos erros que eu tive? Então, vou vir aqui, erros. Aqui, ó, erros. E vou clicar em criar. Vou vir aqui, ó, editar, fazer a mesma coisa, só para aparecer soma. Ele some meus erros em 5 minutos. Vou clicar em criar também. Deixa eu só mudar essa cor. Deixa vermelhinho. Atualizar. Aqui, galera, eu vou editar só para que a gente saiba qual é cada coisa. Então, vou colocar aqui, ó, login. Aplicar. Vou colocar aqui também login. Aplicar. Vou criar uma outra aqui que mostre para mim a quantidade de pessoas cadastradas. Quantas pessoas se cadastraram? Então, eu vou vir aqui também na Lambda. Vou clicar aqui número. Próximo. Lambda. E vou agora lá na função cadastro. Então, quantas interações, invocações nós tivemos em cadastro? Tá aqui, tá, pessoal? Vou clicar em criar. Vou vir aqui em editar. Vou pedir para somar 5 minutos. Atualizar. Então aqui, pessoal, só vou salvar, tá? E aí o que nós vamos fazer? Vamos criar um alerta para mostrar aqui no nosso painel um alerta quando ele disparar. Então vou vir aqui, ó, alerta, vou abrir uma outra aba. Eu tenho aqui alguns alertas que já é para poder dizer do meu custo. Então ignore isso aqui, vamos criar um alerta. Vou criar um alerta clássico e vou vir aqui selecionar métricas. Então eu quero que o Lambda, toda vez que der um erro, ele envie para mim um alerta que deu erro. Então, deixa eu só vir aqui achar. A pessoa tentou fazer um login e deu um erro. Deixa eu selecionar aqui. Selecionar. Ok. Selecionei a minha métrica. E aí eu vou colocar aqui a soma. Que ele some para mim. Em 5 minutos. Se em 5 minutos aparecer um erro, vou colocar a quantidade, ele vai enviar para mim um alerta. Então, aqui em 5 minutos, eu vou colocar se ele for maior que 3 erros. Ele dispara um alerta para mim. Aqui em condições adicional não vou colocar nada.
Tá certo. Deixa eu clicar no próximo. E o que ele vai fazer? Ele vai enviar uma notificação. Também vamos aproveitar aqui que ele faça envio uma notificação. Vou clicar aqui em selecionar tópico do SNS existente. Eu já tenho um aqui já configurado, que é esse aqui. Vou utilizar ele. Ele vai enviar para o meu e-mail. Deixa eu clicar em próximo. Aqui ele fala do erro. Então, deixa eu só voltar aqui. Eu vou copiar exatamente esse aqui só para facilitar. Próximo. Vou colocar aqui texto. Assunto. Vou clicar no próximo. E ele já coloca para mim aqui, ó, uma linha. Diz para mim as informações. Então, ele visualiza aqui todas as informações para eu poder criar. Eu criei o alerta. Ele vai demorar um pouquinho aqui para poder ficar ok. Se tiver algum alerta, ele vai aparecer uma interrogação, um triângulo. Então, isso aqui ele vai mudar, demora um pouquinho, tá? Vamos voltar lá no nosso painel. Cliquei aqui em painel. Então, vamos criar o nosso alerta. Vou clicar aqui, ó, adicionar. Vou vir em alerta. Status do alerta, próximo. E vou selecionar esse meu alerta. Ó. Criar. Vamos utilizar esse nome mesmo. Vai ficar dessa forma. Vou colocar aqui embaixo alerta erro. Vou adicionar no painel. Colocar esse aqui para baixo e esse aqui. Salvar. Ok, pessoal. Então aqui eu vou também, só para deixar uma visualização mais nítida, eu vou colocar aqui um gráfico com erros. Vou mostrar para vocês. Então, eu vou vir aqui métrica, vou deixar em linha mesmo. Vou clicar em próximo. Deixa eu ir lá no meu lambda. Funções. E vou achar aqui uma de erro. Para que eu tenha uma visão legal, em quanto tempo ele teve erro. Então aqui, ó, aqui é de um teste que está fazendo, ele mostra erros, tá? Então ele vai mostrar num período quantos erros que eu tive. Então ele não vai mostrar somente a quantidade, em quanto tempo, qual foi a hora que teve aquele erro. Então vou criar aqui e vou pedir apenas para ele poder somar. Por padrão já vem média. Então vou deixar a soma aqui. Então se eu apontar aqui, ó, ele já vai me dizer a quantidade de erro que teve, a 2. Ele já não mostra mais quebrado. Ó. Nessa invocação não teve nenhum erro. Vou clicar em atualizar. Deixar aqui embaixo. Clicar em salvar. Então aqui, pessoal, só para a gente poder deixar bonitinho, vamos colocar aqui, ó, cadastro. E aqui eu vou colocar login. Login. Perfeito, criei aqui do Lambda. Vamos fazer aqui do Dynamo. Então vou vir aqui, vou duplicar esse, trazer para cá. Vou duplicar esse aqui também. Trazer para cá. Deixar um pouquinho aqui maiorzinho, só para ficar certinho. Aqui eu vou clicar em editar. Vou buscar a nossa imagem. Aqui, Dynamo. Ele traz. Clicar botão direito, copiar, vou voltar aqui,
Vou colar aqui o endereço do link. Atualizar. Que eu vou editar. Escrever aqui Dynamo DB. E aqui eu vou colocar usuário barra sessões. A sessão. Atualizar. Beleza, pessoal. Então aqui eu vou salvar. E aí agora para inserir os gráficos aqui no meu Dynamo, eu vou fazer de uma outra forma. Vou vir aqui no Dynamo mesmo. No vídeo anterior nós mostramos aqui o monitoramento direto do serviço. Então eu vou vir aqui no monitoramento direto do serviço e vou escolher os gráficos que eu quero no meu painel. Então eu posso vir aqui, ó, tabela, vou vir aqui em usuário. Vamos ver as métricas que nós queremos utilizar, inserir direto no meu painel. Então, o que que eu vou utilizar aqui? Deixa eu só dar uma olhada. Então, aqui, ó, vou querer leitura, solicitação de leitura, porque toda vez que o usuário fizer um login, ele vai até o meu Dynamo, na minha tabela, vai ver se ele está lá e vai voltar validando a sessão, entrando na sessão. Então, eu vou utilizar essa aqui. Então, você clica aqui, ó, 3 pontinhos, ó, visualizar nas métricas. Então, ele vai aparecer para mim aquela métrica, aquele gráfico. Ele apareceu o gráfico, eu vou vir aqui, ó, ações, adicionar ao painel. Então, vou clicar aqui na setinha para baixo. Qual painel que eu quero? Esse aqui, ó. Vai ficar em linhas mesmo, só vou clicar em adicionar. Ó, apareceu aqui. Vamos lá de novo? Então, aqui, ó, embaixo, eu vou utilizar solicitação de gravação, tá vendo? Ó, bem sucedido. Eu vou utilizar essa, clicar em visualizar métrica. Vou clicar em adicionar, adicionar ao painel. Qual painel que eu quero? Cláudio Otimista. Adicionar. Acho que agora vai. Perfeito, faltou salvar apenas. Vou aumentar esse aqui só para deixar mais bonitinho. Deixa eu salvar. Perfeito, pessoal. Então aqui, ó, eu fiz até esse momento esses dois. Eu vou fazer aqui da API, do API Gator e vou fazer do CloudFront. E aí eu volto aqui com ele pronto para que a gente possa criar os nossos logs. E aí vocês verem funcionando. Deixa eu ver aqui se está certinho a configuração. Vou colocar 5 minutos. 5 minutos. Deixar a contagem de exemplo. Vou atualizar. E aqui também eu vou colocar 5 minutos. 5 minutos. Adicionar. Vou clicar em salvar. Perfeito, pessoal. Então eu vou criar agora da API Gator e vou criar do CloudFront para que vocês possam ver aqui no painel. E em seguida a gente vai criar os nossos logs. E aí vocês vão ver os logs sendo criado aqui. Já volto. Pronto, pessoal. Terminamos aqui. Agora vamos inserir aqui os nossos dados, fazer aqui funcionar o nosso painel. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos logar 3 vezes dentro do nosso site. Então, vou colocar aqui, ó. Vou copiar que eu vou precisar algumas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou
Vou sair. Vou logar novamente. Vou sair. Vou logar de novo. Então, nós fizemos aqui o login 3 vezes. Então, o que ele fez? Ele passou pela API, depois ele foi lá no meu Lambda e consultou o meu daemon, a minha tabela. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou guardar um pouquinho, porque dependendo do que você está solicitando, os logs demoram, dependendo do serviço, aí de 5 segundos até algumas horas aí. Vamos ver se demora aqui. Então aqui foi, pessoal. Então vamos lá. Então aqui a gente logou 3 vezes, tá vendo? Ele fez 3 invocações. Vamos dar uma olhada lá no Lambda. Então aqui, vou colocar aqui para trás. Nós vamos utilizar ela para gerar erros. Vou vir aqui em login, monitoramento, colocar aqui 1 hora. Então aqui, ó, nós tivemos aqui invocações. Ele vai mostrar para a gente aqui, ó, 3 invocações. Se eu voltar aqui, ele mostra, ó, teve 3 invocações e de leitura. Aqui no CloudFront, fiz atualizações. Aqui não tivemos nenhum erro. Então ele fez uma invocação, vamos ver quantos erros teve. Nenhum erro. Nenhum erro. Então aqui no Daemon, aqui, ó, ele teve consulta, né? E aí ele mostra aqui, vou colocar aqui em português para ficar mais fácil. Ó, laranjinha, ele atualizou o item, tá vendo? E aí aqui ele teve uma consulta. Vocês vão ver aqui que depois a gente fizer a gravação vai mostrar. Então beleza, pessoal. Então aqui ele foi. Vamos gerar aqui cadastro. Vamos cadastrar aqui 3 vezes. Então vou vir aqui no site. Vou clicar em cadastrar. Então vou cadastrar aqui 4 vezes. Então aqui esse já existe. Então vou colocar número 2. 2. Colocar uma senha. Nome. Vou deixar dessa forma. Cadastrar. Beleza, eu vou cadastrar de novo. Criar conta. Esse vai ser o 3. 3. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer mais um aqui. Criar conta. E agora 4. 4. Ah, já existe esse aqui. Vamos 4. Ok. Vamos aguardar aqui nosso painel aqui para ver se aparece. Vamos abrir aqui a lambda de cadastro. Cadastro. Monitoramento. Vamos ver o que passou aqui, né? Ficar aqui 1 hora. Ó, nós tivemos aqui, ó, uma invocação. Provavelmente aqui essa uma invocação é por causa que como ele faz aqui por minuto em minuto, ele vai fazendo aqui, ele traz como uma. Vou esperar mais um pouquinho para ver se passa. Tem mais informação aqui embaixo. Ó, nós fizemos 3 vezes, né? Então ele mostra 3 vezes para mim, ó, invocações. Esse aqui, vou atualizar. Ó, então aqui, pessoal, ó, aqui tinha uma e aqui foram 3. Provavelmente foi a do erro, um erro que a gente teve ali que ele invocou. Vamos dar uma olhada, vamos analisar lá nosso Dynamo, ó, 4, ó. Vamos analisar lá o nosso CloudWatch. Atualizar, vamos ver. Ó, que ele teve invocações, tá vendo? 4, só que uma deu erro.
Ali foi um erro de página. Então, se eu voltar aqui, que agora ele não vai mostrar mais o erro. Mas eu deixei aqui, provavelmente ele deu o erro 400. Deixa eu ver se ele mostra aqui para mim. Vamos aguardar. Aqui eu tenho as solicitações lá da minha CDN, ó. Uma solicitação, ele mostra 3 solicitações, transferência de dados, que é a transferência, esperar. Ok. Vamos agora gerar o erro, tá, pessoal? Então aqui, ó, nós temos que gerar alguns erros. Deixa eu ver aqui, ó. No banco, então, teve a solicitação de gravação. Vocês perceberem, a solicitação de gravação foram 4, ó. Só que só foi bem sucedida 3. Então, não funcionou. Aqui ele mostra uma solicitação também, ó, de gravação. Então, ele gravou, só que aqui ele leu, tá vendo? Ó? Como teve o erro, ele chegou no banco e falou assim, opa, você não. Aí ele mostra aqui que foi a de gravação, que ele conseguiu gravar. Aqui embaixo teve mais alguma atualização. Aqui não teve ainda. Então vamos lá, vamos gerar agora o nosso erro. Tá? Então eu vou vir aqui na minha lambda. Vou vir aqui em código de login, tá, pessoal? Aqui eu só vou mudar o ID. Que ele não vai achar, ele vai passar pelo lambda. Quando chegar no banco, ele não vai achar a coluna. Então vou colocar apenas um D aqui. Ó, aqui. Vou colocar um D aqui. Beleza, fazer um deploy. Pronto. Vamos voltar aqui no site. Só que dessa vez, deixa eu dar um atualizar. Vamos tentar fazer o login. Luiz Augusto Souza. Senha. Ó, ele deu erro 500. Vamos tentar de novo. 2, 3, 4, 5. 5 erro 500. Tá? Então esse erro passou lá na minha lambda e deu erro 500 aqui. Eu vou aproveitar aqui, vou voltar como é que estava. Vamos gerar o erro 400 agora. Então vou dar um deploy. Perfeito. Vou voltar aqui, ó, e vou colocar um e-mail que não existe. Vou colocar o número 1 aqui, ó, e tentar logar. Ele dá um erro 400, ó. 2, 3, 4, 5. Feito. Isso aqui que a gente queria. Vamos aguardar agora atualizar os meus logs. Atualizar aqui para ver se já aparece alguma coisa. Ainda nada. Vamos aguardar. Então aqui já veio, pessoal. Então ele apareceu para mim, ó. 5 erros. Deixa eu atualizar aqui de novo para ver se aparece mais. Então aqui, ó, 5 erros que ele apareceu na minha lambda. Então quando ele bateu lá na minha lambda, ele não achou. Ele deu erro porque estava com erro a coluna. Aqui na minha tabela, você pode perceber que ele consultou 5 vezes. Nesse caso, é quando foi que ele chegou na lambda e não achou a coluna. Ele não achou a coluna porque a coluna estava com o nome errado. Nesse outro caso aqui, depois que a gente fez o deploy, ele fez a consulta 5 vezes, porém o usuário estava errado. Só que ele chegou a consultar. Só que quando chegou lá, o usuário não existia e falou, opa, não pode. Aqui embaixo, aqui, ó, eu tenho um gráfico de erros. Ele vai mostrar para mim os gráficos. E o legal é que o meu alerta, ele disparou, porque a gente colocou 5 vezes. Lá no nosso alerta, a gente colocou 3 vezes. Acima de 3, ou 2, ele disparava. Vou dar uma olhada aqui no meu e-mail. Vou dar uma olhada aqui no meu e-mail, ó. Então ele disparou. Então ele vem aqui, ó, alerta de erro.
Ó, texto do assunto, a descrição é essa, e aí ele vem falando aqui embaixo que deu erro. Ok, pessoal? Deixa eu descer aqui, ó. E aqui é legal porque nós tivemos 5 erros 500 e 5 erros 400. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que aparece. Olha lá, ó. 5 erros 500. Vamos ver se atualiza. Aqui deveria aparecer, pessoal, mas não apareceu. Ok, não apareceu. Deve ter errado alguma coisa ali na configuração. Mas aqui deu para vocês entenderem. Aqui são as solicitações que é feito lá no CloudFront. Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês como é que funciona. Para a gente poder fazer o nosso painel utilizando os monitoramentos, utilizando os logs que o próprio CloudWatch traz aqui para a gente. Então ficou bem simples de entender, bem fácil. Espero que todos tenham gostado. Curte, compartilha e até a próxima.